circo, durante muitos anos, foi um lugar que abrigou os artistas excluídos. Então, o artista, ele não tinha condições financeiras para estar nas grandes companhias, ele procurava um circo. Então, isso que é legal no circo, né? O circo, ele é múltiplo, tem multifaces, tem vários especialistas ali dentro. No circo, tem um lugar do extraordinário, do extra-humano, né? É o cara que voa, é a mulher que se pendura pelo cabelo, é o cara que faz sumir um avião na sua frente, né? Depois você vê aquela virtuose do trapezista, uau, que sensacional, aquela pirueta. Entra um palhaço e desconstrói tudo isso. E ele tropeça, e ele faz bobagem, ele fala besteira, e ele alivia também toda essa tensão. Onde estão as provas? Eu exijo provas! Aqui estão as provas! Eu me arrumei tão rápido que botei a cueca por cima da calça. Porque é isso, é tocar as pessoas de alguma forma. Ela vem de um mundo, você pega e transforma esse mundo e a pessoa volta pro mundo mudada, de alguma maneira. É que o circo tem parte com o encantado da vida. Eu vejo ali a possibilidade de gerar novos sonhos, de tocar novas pessoas, e que a missão daqueles que fazem circo é levar essa magia, levar esse encanto para as pessoas. Transformar a vida deles, transformar um pouquinho que seja, se ele chegar no outro dia lá e lembrar de uma coisa, é sobre isso. Sai, idiota! Tô fazendo pose pra câmera. Ali, ó. Que câmera? Não tem nada ali? Documentário. Mascates de sonhos. O cara é... Hoje o nosso circo-teatro ele tem um lugar nas cidades onde a gente é conhecido que é de resgate da sua infância. Que hoje em dia muita criança não sabe brincar. Então, às vezes, a gente tenta só levar uma leveza, uma brincadeira, um outro olhar, né? Tipo, o microfone aqui, a gente tá doida pra bater. Não, o tapinha aqui já assim. Não bate, não. Aquela criança que a gente foi um dia sempre tem uma memória feliz no circo para viver. E eu acho que ao encontrar-se com o circo, a gente se encontra também um pouco com a criança que a gente foi um dia. No circo, as pessoas fazem um pouco de tudo, né? O circo clássico era aquele que a pessoa vendia o bilhete, preparava a pipoca, apresentava o show. E eu diria que o circo moderno não é muito diferente. Eu costumo dizer que para fazer circo a gente tem que ser apaixonado por o que faz, porque a lida é muito dura, é muito difícil. Imagina que mudar de casa já é complicado. Mudar uma empresa de 2 em 2 meses é um trabalho drástico, assim, é muito grande. A gente sabe do poder que o nosso trabalho tem, a gente ama o que a gente faz, a gente vai se dedicar. Mas até onde a nossa dedicação vai ser superior ao que está acontecendo lá fora. As principais dificuldades são, além do fato de a gente se reinventar, ter que procurar sempre espetáculos novos, mas também a transição de uma cidade para outra. Algumas burocracias ainda, né, que impedem, né, a facilidade ou a logística mais rápida. Algumas cidades exigem certos documentos e outras cidades exigem muitos outros documentos. Algumas nem sabem o que exige. Algumas nem sabem, daí a gente tem que ir de setor em setor para saber qual é o documento que é preciso para te fazer um simples pedido de ligação de água. Boa parte seria o fator da distância, né, dos entes, dos amigos, da gente, e ao mesmo passo também essa coisa de viver nesse risco, principalmente de deslocamento. Às vezes você está em estradas que não são tão adequadas, né, para isso, para equipamentos de esporte. Ainda continua sendo o maior calo do circense. Essa questão da política pública, especialmente a parte documentacional, que os circos pequenos têm muita dificuldade. Teve uma cidade que cobrava uma diária de alvará e não importava se trabalhasse ou não trabalhasse, tinha que pagar. Se viesse 15 pessoas, se viesse cortesia, né? Porque a gente distribui, tenta fazer essa democratização de acesso para trazer as pessoas ao circo, porque isso não vai impactar só na nossa vida, vai impactar em todos os outros circos que chegarem lá. E cobraram, e daí a gente fica quanto pode, porque a gente não consegue também pagar para trabalhar, porque o que a gente tinha de recurso, de reserva, ali na pandemia a gente gastou. Depois desse período pandêmico ali, né,
teve uma oscilação muito grande assim nas temporadas. As temporadas eram mais contínuas, elas subiam, chegavam num ponto máximo, se mantinham ali e daí depois quando elas começavam a cair o público, a gente mudava. Hoje a gente está assim pensando, a gente vai mudar, vamos mudar porque está meio fraco. Daí lota um final de semana, sexta, sábado e domingo. E daí tu fala, não, vamos ficar, renova o alvará, vamos ficar mais um mês. E daí passa 15, 20 dias com público fraco. A gente está se entendendo nesse mundo novo, nesse mundo pós-pandemia e tentando entender como que a gente vai formar uma nova plateia a partir de um público que ficou com muito medo. E além do medo de sair, eles também tiveram uma oportunidade de diversão em casa. Se tornou muito mais, né, acessível. Confortável, né? O streaming, a própria internet. É um medo que eu tenho, que essa questão financeira e esse, abuso, esse mundo que, assim, colocou um monte de possibilidades aqui na mão, né, das pessoas, no telefone, ele tire essas pessoas do ao vivo. E se não tiver pessoas no ao vivo, não tem mais sentido da gente estar aqui também. Até pensa em desistir, mas daí tem o palco, daí tem a plateia, e daí tem aquele outro momento que tu fala, poxa, por que fui pensar em desistir? Olha, é tão legal, cara. Às vezes o trabalho tá meio difícil. Ai, Monique, vamos parar com isso, vamos largar a mão, né? Ai, tá um trabalho, né? Um trampo danado. Mas não, vamos lá, vamos continuar, vamos fazer. Ai, vamos mandar edital, é muito chato. Não, aí a gente tá lá mandando de novo para poder essa manutenção, né? A gente se dedica, né, ao trabalho, se dedica a essa figura, né? Cara, tu é artista, né? Não consegue parar de fazer arte de jeito nenhum. Mas e quando não tem? Onde é que eu vou jogar isso aqui, ó? Necessidade básica. Já chegou a época que a gente tinha que escolher o que nós vamos pagar hoje. Nós temos pro rancho e venceu a luz, o caminhão tá estragado, tem aquilo. Então vamos escolher o quê? Vamos pagar a luz. O caminhão espera. Além da dificuldade de achar boas praças em lugares centrais, né? Não ter cidades que estão aptas para receber o circo, porque só precisa ter um ponto de esgoto e uma luz para receber os circos. E aí eles podem ir, entrar um mês, sair, entra outro circo, e a cidade vai ter sempre um equipamento cultural ali. Nos anos 90 e começo dos anos 2000, você ainda vai ver lonas de circo no centro de Itajaí. À medida que esses lugares vão sendo ocupados ou em alguns lugares do país gentrificados, o circo vai indo para a margem. Mas não é o circo que está decadente. São as cidades que estão decadentes. É a nossa organização, né? É como a gente se organiza. Eu acredito que quem tem que buscar isso somos nós. Ninguém vai acordar lá em Brasília, ou lá no estado, ou lá em Floripa, vai dizer assim, hoje eu vou fazer algo maravilhoso para o circo. Não. É uma postura política. Então você quer que a tua arte chegue nas pessoas. Uma unificação da documentação para o circo já ia ajudar muito. Para a política pública, a gente precisa saber, ter um mapeamento para poder entender quem são, o que eles precisam, quantos são, como funciona. A última pesquisa que a Funarte fez, que eu acho que é 2004, se eu não me engano, ela sinalizava que o Brasil tinha 2.400 circos. E desses 2.400 circos, a gente conhece muito poucos, né? Ele ainda é visto como algo comercial. Então, se fosse visto como algo que está sendo extinto já por causa disso... Teve uma época que eu acreditava que seria eterno, mas eu não posso mais responder pelas próximas gerações. Mas o que eu sinto é que hoje o nosso modo de fazer, ele está passando por uma grande transformação. Mas o circo, ele sempre está lá se reinventando. Então, esse é um grande ensinamento. Como ele é resiliente, como ele se reinventa a cada época, né? Então, o circo, ele saiu da lona, tem a rua, mas foi para teatro, foi para casa de shows.
Então tem vários nichos aí, né? Onde o circo foi encontrando um caminho. Então aquela visão, de repente, oitentista ou noventista de que o circo era uma coisa, né, do passado, eu acho que se renova com muita capacidade. O circo sempre teve essa capacidade de se renovar. É tanto que é uma arte milenar, né, e que se sustenta até hoje e que sempre há novidade, sempre há tecnologia envolvida. Isso tudo é a minha vida, né? Eu não sei como seria a vida sem isso tudo. Mas às vezes eu canso. Comecei a ter essas meio crises existenciais. Poxa, mas e aí? E o que tem além daquela lona? Entende? Mas o espetáculo, esse espetáculo que eu nasci, cresci, amadureci, vendo e fazendo, ele faz parte de mim. Não tem mais como desmembrar, né? A Soli, assim, representa a minha vida hoje, né? Porque a gente trabalha com isso também, né? Representa o nosso arroz com feijão ali, né? Do dia a dia, né? Porque eu nunca vivi outra vida, eu nunca morei numa cidade, eu nunca morei dentro de uma casa, eu nunca fiquei mais de 7 meses num local. Então, para mim é natural, eu não conheço outra vida, é a minha vida. Porque a arte é o que dá significado para minha vida. Ela me aterra, né? Eu tive uma terapeuta que dizia assim, a gente enlouquece para não morrer. Bom, eu faço arte para não morrer. Eu sou o que eu sou por causa do circo. Ele me tirou de um lugar quadrado, cheio de rótulos, e me mostrou assim um mundo de possibilidades. Quando você é criança, você te ensina o mundo encantado. Aí você cresce e diz que não existe. Entende? E na real existe sim. Né? A gente faz ele. A gente encanta o mundo. Então o circo é isso, é magia. É o mundo encantado. Vamos combinar, tu fala sim, eu falo não. Tá. Não. Assim é.